Dando continuidade, galera, então olha só, preste atenção, vou voltar aqui desse slide mesmo, só para a gente concluir a equivalência patrimonial, entendendo que eu vou falar de outros critérios aqui, no entanto, esses critérios, segundo o CPC, eles caíram, mas eu vou falar da relevância para vocês entenderem. Então, o valor do investimento será determinado mediante a aplicação sobre o valor do patrimônio referido no número anterior da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada. Então, nada mais é do que a equivalência patrimonial do que a aplicação de uma porcentagem de investimento, 30, 40, 50%, 60%, vezes o PL da investida. Pronto, resolvido aquilo que a gente já tinha visto nos slides anteriores. No entanto, a lei tinha feito cair esse critério, mas como nós tivemos duas alterações, né? 11.638 e a 11.941, a 11.941 fez com que a Lei 6.404 novamente absorvesse o critério de relevância. Mas o critério de relevância, segundo o CPC, anote aí no seu caderninho, segundo o CPC ele caiu. Tá? Segundo o CPC ele caiu. Mas vamos ver, olha só o que, é que ele diz. Parágrafo único. Considera-se relevante o investimento em cada sociedade coligada ou controlada se o valor contábil é igual ou superior a 10% do valor do patrimônio líquido da companhia. Esse critério de 10%, tá certo? É igual ou superior a 10. Esse critério, ele é o critério individual, ou que nós chamamos de relevância individual. Já a letra B diz o seguinte, ó, no conjunto das sociedades coligadas e controladas, no conjunto, quer dizer, relevância conjunta, tá? Se o valor contábil é igual ou superior a 15% do valor do patrimônio líquido da companhia. O que é o critério de relevância? Se eu fizer a multiplicação do meu patrimônio líquido e os meus investimentos, tá certo? Os meus investimentos, eles tiverem um critério, tá certo? Um critério baseado exatamente na questão dos 10%, ou tiver nessa margem de 10%, significa dizer que quando eu fizer esse cálculo, tá certo? Der igual ou superior a 10%, significa que meu critério é relevante e logo eu tenho que aplicar o método de equivalência patrimonial. Se for o critério conjunto, tá vendo aí o conjunto, somando todas elas, se no cálculo, tá certo? O PL, tá certo? Tiver uma relevância superior ou, tá certo? Superior ou igual a 15%, o critério total de todas as empresas que eu tenho que adotar o método de equivalência patrimonial, entendendo que o CPC não adota isso. Entendendo que a própria definição lá dos critérios do que são MEP, ele já vem dizendo, tá certo? No artigo 248, que sendo coligada ou controlada, tá certo? Sendo controlado ou coligado, eu tenho que adotar o método de equivalência patrimonial. Então o critério de relevância ela acaba caindo. Mas eu vou ensinar para depois não dizer o professor não falou, eu nunca vi isso, caiu numa prova, ninguém falou sobre. O critério de relevância está na lei, mas o CPC ele não adota, tá certo? Então aqui, ó, rapidinho. Exemplo 1. Relevância individual, tá certo? Para fins de relevância individual. Aí tem aí, a empresa A, me desculpa, aqui não é a empresa A, essa última aí que está embaixo, tá certo? Onde tem as setinhas, seria uma empresa C, tá, gente? Peço desculpa, seria uma empresa C, mas você sabe que a gente, às vezes, criando muitos slides, a gente comete essa gafe. Mas vamos lá, a empresa A está investindo na empresa C, a empresa B investe na empresa C também. Tranquilo? Fácil. Aí vamos lá. Veja só que bacana. A possui 90% da empresa C. Tá certo? 90% da empresa C. E B tem apenas 10%. Pronto. Fechando aí um capital de quanto na empresa C? 100%. Não existe mais do que isso. Tá certo? Todas as empresas que estiverem aí num conjunto, se tiver uma questão um dia num conjunto e lá no total 110%, isso não existe. O capital só pode ir até 100%. Isso é fato, óbvio. Tá certo? Só para mostrar para você. Aí vamos lá. Como é que eu calculo esse critério de relevância individual? Simples demais, está aqui a resposta.
Tá certo? Você vai pegar lá a equivalência patrimonial. 100 vezes 90%, tá aí. Pô, dá R$ 90, certinho aí. Pronto. R$ 90, vamos voltar aqui rapidinho para você entender. Então, 90 desse PL aqui pertence à empresa A. Aí vamos lá. Empresa B, mesma coisa. Eu vou pegar 100 vezes 10%, 10. 10 desse PL aqui pertence a B. Pronto, acabou. Para o critério de relevância, vamos lá. Para fins de adoção do método de equivalência patrimonial, ok. Para a empresa A, que é o que? A controladora, tá certo? Controladora. Porque a empresa B só tem um picototinho da empresa C. Veja só o que acontece. Se eu pegar os 90 e dividir pelo PL, tá aqui, ó, voltar novamente, PL de A, tá vendo aí, 1000. Se eu pegar o investimento e dividir pelo PL de A, eu vou ter apenas 9%, então vai ser considerado o quê? Irrelevante. Se vai ser considerado irrelevante, então não adotaria segundo a lei, tá certo? O método de equivalência patrimonial. Mas entenda, esse critério caiu. Ele só vai ser adotado para aquelas empresas de capital fechado, se quiser, mas não precisa, porque o CPC supre isso daí. Ele não adota esse tipo de critério. Já para a empresa B, apesar de ter apenas 10%, o critério é relevante, porque se eu pegar os 10 e dividir aqui, ó, pelo PL de B, onde tem A aqui embaixo é C, você está vendo que 10 dividido por 30 vai dar 33%, 333%. Relevante. Você está vendo como é que funciona o critério? Se há o critério de relevância, você pode afirmar de certeza, segundo a Lei 6.404. Estou até melhorando a forma de falar aqui nos vídeos. Acho que estou pegando o jeito. Acho que estou em pé. Tranquilo? Então, veja só. É relevante para o método de equivalência patrimonial. Não é fácil? Tranquilo demais. Agora, como é a relevância conjunta? Tá aqui. Esses exemplos, salvo engano, gente, sem nenhum, tá certo? Sem um medo de errar, eu acho que é do professor Marcelo Cavalcante. Eu adoto basicamente o quê? O manual, os livros do professor Marcelo, tá certo? O IRFS 2012, lógico, atualizado. E o Manual Novo das Sociedades, mais alguns outros livros, tá certo? Que tratam dessas questões, porque eu não tenho nenhuma, né? Eu não tenho aqui nenhum tipo de amarra, ou também não quero deixar de divulgar a minha bibliografia, não tem nenhum problema. Eu aprendi através desses livros, tá certo? Não tem nenhum problema, assim como adoro aquele livro de introdutória. Professor, eu estou aprendendo aqui contabilidade básica pelo livro de introdutória, tá pegando um livrão. Professor, eu consegui um livro novo do professor Silvério, né? Silvério das Neves e Viceconte. Show de bola! Pode adotar, livro de contabilidade avançada, básica, ele tem, eu acho que intermediário hoje em dia, tá certo? Tem nenhum problema. Mas veja só que bacana aí, relevância conjunta. A relevância conjunta eu já vou fazer a soma total de tudo, tá certo? Dos valores que foram investidos, tá certo? E o que é que vai acontecer? Vou dividir pelo PL total lá da investidora, como foi no exercício anterior. A diferença agora é que é em conjunto. Olha só, suponha que a empresa investidora alfa PL ó, de 18 mil adquire as seguintes participações. Olha só, de Delta ele tem 51%, de Ômega ele tem 18%, tá certo? De Sigma ele tem, tá certo? 36%, que vai corresponder ao valor, tá aí, ó, de 1.300, 400 e 1.000. Somando todos eles, tá certo? Meus investimentos totais. Pegar meus investimentos totais vai dar 2.700 com todas as empresas que eu tenho. Somei. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o valor do investimento e vou dividir pelo meu PL. Pronto, encontra a relevância. Nesse caso é relevante, porque 2.700 dividido por 18 mil, que está lá em cima na questão, eu vou ter 15%. 15% ou mais, lembra? Então o critério é relevante. Logo, todas as empresas aí elas devem ser o quê? Avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. Mas entenda, vamos aqui rapidinho. Entenda, foi revogado, o CPC eliminou,
CPC eliminou a utilização do conceito de relevância na determinação dos investimentos que devem ser avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Nem precisaria remeter ao CPC, porque a própria estrutura lá da definição, coligadas, controladas, se já é coligada, já é método de equivalência, pouco importa a relevância, nesse sentido desse cálculo aí, tá certo? Coligado, mesmo jeito, igual, mesma coisa, tá? Mesma coisa, igualzinho. Então, critério que a gente vai adotar do CPC. O CPC não adota o critério de relevância, então tchau. Tchau e benção, tá certo? Mais uma vez, só para referendar aqui, para fazer o mal, tá certo? Temos essa norma aí que já devia ter caído, não sei por que ela ainda existe, porque o CPC já supre tudo que tem aí. Mas como, para referendar ainda mais o método, o que é o método de equivalência? Como será calculado? Tá aí, aplicando-se a percentagem, nesse caso eu dou percentagem, de participação do capital social sobre o valor do patrimônio líquido, da coligada e da controlada. Aquilo que a gente já faz, MEP é igual porcentagem vezes o investimento. Ou vezes o PL da investida, quer dizer. Nesse caso seria investimento, quer dizer, porcentagem do investimento vezes PL da investida. Isso significa o método de equivalência patrimonial. Tranquilo? Fácil? Beleza. Rapidinho aqui, por exemplo. Tá aí. Se você multiplicar esses 35 por esses 1.000 aqui, você vai ter mesmo valor equivalente àquele investimento ali. Vai ser 350 mil, porque se eu pegar 35% vezes esses 1 milhão aqui, vai dar os 350 mil. Beleza? Por isso que chama método de equivalência. Tá vendo? O investimento em A equivale ao PL ali de B na proporção do investimento. Tranquilo? Vamos na situação 1. Suponha, tá certo? Que a empresa B teve um lucro. Tá certo? De quanto? 200, tá ali ó, o lucro. Então, o PL novo da empresa o quê? PL novo da empresa B é de 1.200.000. Se eu pegar 35% e multiplicar pelo 1.200.000, vai dar certinho 420. Então você está vendo que o investimento em A corresponde ao PLB da proporção do investimento. Mas vamos supor que na mesma situação do exemplo tenha sido o inverso. Tenha sido exatamente o inverso do que a gente viu. Se tivesse tido prejuízo, se você pegar os 35% e multiplicar exatamente pelos 800 que está aqui, porque você teve um prejuízo de quanto? 200. Seu PL agora está menos 200 mil aí. Agora corresponde a 800 mil. Se você pegar os 35 e multiplicar, tá certo? Pelos 800 mil vai dar 280 mil ali de investimento, porque a equivalência está exatamente nessa estrutura. Coloquei dessa forma para você entender que aqui tem uma equivalência. O investimento em A na proporção de investimento é igual ao PL lá em B. Entendendo que são o quê? Naturezas diferentes, estruturas diferentes, mas que representam a mesma coisa em valores monetários. A única forma que a gente tem de homogeneizar são os valores monetários. Beleza? Fácil. Lançamentos. Tá aí os lançamentos. Tive ganho de equivalência. Quem absolve, da mesma forma que acontece nos instrumentos financeiros, que é o instrumento financeiro, ou que acontece da mesma forma na propriedade para investimentos, quem recebe a participação permanente lá no investimento. Tá vendo aí? Lá nos investimentos não circulantes. Tá ali, ó, participação permanente de crédito de quê? Ganho de equivalência patrimonial ou receita com equivalência patrimonial. A perda igual, idêntico, quem absorve? Os investimentos que absorverão a perda. Então tem aí, ó, perda com equivalência, perda de equivalência patrimonial ou despesa de equivalência patrimonial. Crédito, participação permanente, mais uma vez, lá no ativo não circulante, investimentos, você pode dar coligadas, controladas, joint ventures, não importa. Quem absorve os efeitos aí do PL? Os investimentos. Tranquilo, gente? Fácil, beleza. Pronto, paramos aqui e daremos continuidade novamente aos lançamentos para você visualizar melhor, tá certo? Bons estudos. Agora nós estamos no nosso vídeo 12, salvo engano. Temos aí 12 vídeos falando sobre investimentos. Valeu, abraço!